Coisaiada aqui no... Enfim, então, vamos começar então falando aqui da ressonância cardíaca, ressonância cardiovascular. E uma coisa que eu não falei para vocês, é uma boa fonte, na verdade eu falei, mas eu não mostrei, uma boa fonte de referência para vocês é a segunda diretriz de ressonância tomográfica, que é de 2014. Esse ano nós vamos atualizá-la. Na verdade, eu não posso dar muito spoiler porque ainda não foi a plenária, mas ela vai ser publicada esse ano, a nova diretriz de ressonância e tomografia, mas ela vai confirmar muita coisa que a gente já falava lá em 2014, e, lógico, com mais encorpada do ponto de vista das evidências que surgiram aí nos últimos 8 anos, né? Parece que foi ontem, mas 8 anos já da diretriz anterior, da atual diretriz, né? E essa diretriz, essa segunda diretriz, ela é muito boa em termos de explicação técnica dos métodos, tanto da tomografia quanto da ressonância. Então, é uma boa fonte para ler, para tentar entender de uma maneira muito acessível, né, a parte técnica desses métodos, e tem uma parte que fala também da acurácia diagnóstica, né? Conceitos de sensibilidade, especificidade, acurácia diagnóstica, valores preditivos, né, o que influenciam neles. Então, assim, é uma boa fonte também nesse sentido. Então, assim, eu recomendo fortemente para quem tiver interesse realmente ir atrás dessa diretriz que tem no site da SBC. É tranquilo de conseguir também, no Google você já consegue, tá? Então, vamos conversar aqui da ressonância. Primeiro, vamos seguir mais ou menos o roteiro que a gente fez na TOM. Primeiro, rapidamente, a parte técnica. Então, essa aqui são os principais componentes do aparelho de ressonância magnética, né? Você vê que ele parece um tomógrafo, né, externamente, mas a tecnologia é totalmente diferente, né? Então, ele se compõe de um magneto, né, que fica aqui no que a gente chama de gantry, né, que é essa estrutura aqui, que às vezes é cilíndrica, às vezes é meio cúbica, onde tem a parte em que o paciente fica lá dentro, né? Mas o magneto que gera o forte campo magnético fica aqui dentro. Ele é atualmente um magneto supercondutor, né? Ah, a mesa a mesa do paciente. Tem outras componentes, são algumas bobinas de homogeneização, que a gente chama de shielding, para homogeneizar o campo magnético e as ondas de radiofrequência. As bobinas, que são, na verdade, são antenas, né, que emitem e captam a radiofrequência, né, que são muitos daqueles barulhos que a gente escuta. As bobinas de gradiente, que são pequenas distorções controladas no campo magnético para ajudar a localizar a imagem. Então, são todos componentes daqui, e todo um sistema computacional que vai pegar toda essa informação da ressonância e transformar em imagem. Diferente, eu não sei por que aqui, diferente do ecocardiograma e da tomografia, em que a gente consegue, na parte técnica, a gente pega subsídios que a gente aprende lá no segundo grau da mecânica, né? E consegue explicar a formação de imagem com esses conceitos, né? Do raio-x que vai num determinado corpo, é absorvido pelos elétrons e aí é refletido, enfim, esses conceitos de ótica mais simples, a gente consegue entender a formação da imagem pelo raio-x, pela radiografia simples e pelo eco. Na ressonância é um pouco diferente, né? Os conceitos, eles são menos intuitivos, eles derivam da física quântica, portanto, eles são meio complicados para muita gente. Mas, de uma maneira bastante resumida, na verdade, a ressonância magnética, ela explora as características do núcleo dos átomos, né? Por isso que era
chamada de ressonância nuclear magnética, porque são essas propriedades nesses átomos, dos núcleos dos átomos, dos prótons, que são submersos num forte campo magnético e excitados por ondas de radiofrequência, que são absorvidas e depois liberadas e captadas por antenas, que são as bobinas. E isso é codificado em imagem. Então, são propriedades, a propriedade da ressonância é uma propriedade do núcleo do átomo. Por isso que era chamada nuclear magnética, mas esse nuclear caiu por terra justamente para não confundir com radiação ionizante, né? Com bomba nuclear, com radiação, né? Que a ressonância ela não emite radiação ionizante. Isso é importante dizer. Então, assim, de uma maneira muito resumida, os nossos átomos, todos eles, e principalmente aqueles que têm número de prótons ímpares, né? Eles têm um movimento, eles têm carga e eles têm um movimento intrínseco que a gente chama de spin. Então, eles meio que se movem no mesmo eixo. E toda carga em movimento gera um pequeno campo magnético. Então, os nossos átomos, principalmente aqueles com prótons de número negativo, eles têm são pequenos ímãs, pequenos polos magnéticos, com vetores norte e sul, que são distribuídos de uma maneira aleatória no nosso corpo, com seus vetores de magnetização, que acabam se anulando. Quando esses átomos são colocados num ambiente em que predomina um forte campo magnético, como na sala de ressonância, dentro do aparelho de ressonância, né, um campo magnético 30 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra, todos esses pequenos ímãs começam a ter a mesma direção do campo magnético predominante, do campo magnético da máquina. E eles continuam já nesse sentido, mas continuam com esse movimento de spin aqui, e esse movimento que a gente chama de precessão, que depende muito do átomo e do campo magnético em que ele é submetido. Dependendo da onda de radiofrequência, da frequência dessa onda de radiofrequência, alguns átomos conseguem absorver essa energia eletromagnética, e mudam o seu vetor de magnetização. A partir do momento que esse estímulo cessa, esses vetores voltam ao seu comportamento de repouso e, ao voltar, eles emitem de volta essa energia, que é captada finalmente pelas antenas, que são as bobinas, e codificadas por equações matemáticas super complexas. Não à toa os seus autores ganharam prêmios Nobel de Física e de Medicina, e transformam isso em imagem. Então, basicamente é isso a propriedade de ressonância magnética. Na medicina, prioritariamente, nós podemos explorar vários átomos, mas o átomo que a gente mais explora é o hidrogênio, porque ele é o mais prevalente no nosso corpo, né? 70% do nosso corpo, 75% do nosso corpo é de água, então tem hidrogênio em tudo quanto é lugar. E o fato de ter só um próton empresta para ele algumas propriedades físicas muito interessantes, que a gente chama de momento magnético, muito interessantes para esse fenômeno da ressonância magnética. Portanto, de uma maneira bem resumida, a ressonância magnética gera imagens através do comportamento dos átomos, prioritariamente o hidrogênio, submersos num campo magnético muito mais forte, excitados por ondas de radiofrequência. Essa onda de radiofrequência é absorvida, depois liberada, captada pelas bobinas e codificadas em imagem, né, que são as imagens clínicas que nós conhecemos. Então, aqui, a maior parte dos aparelhos de ressonância magnética, eles são de 1,5 Tesla. Tesla é a unidade de medida, né, da força do campo magnético. Então, a maior parte dos aparelhos de ressonância são clínicos, né, são de 1,5 Tesla, mas a gente já tem vários de 3 Tesla, e tem as de campo aberto, que são geralmente de meio Tesla. E só para vocês terem uma ideia da força magnética,
esse guindaste aqui que a gente vê muito em filme americano, desenho e tal, que pega ferro velho, etc. Ele é de 0,3 Tesla. Então, assim, é um campo magnético super, super, super forte, assim, 30 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Tá? Então, muitas das contraindicações também da ressonância, que nós vamos ver, também são decorrentes dessa propriedade, né? Enfim, a ressonância magnética, então, é um método não invasivo e não radioativo, né? Você pode ficar lá na ressonância o tempo que você precisar. Ele não leva a geração de radicais livres, né? De íons. Enfim, tem grande precisão nas medidas, né? Gera imagens com alta resolução temporal e principalmente alta resolução espacial, alta reprodutibilidade e baixa variabilidade. Então, isso é um conceito importante que eu gosto de bater o martelo, quanto ao tal a ressonância não é examinador dependente. Eu não gosto muito dessa palavra, porque tudo é examinador dependente. Se me botar para laudar uma coisa que eu não sei, seja ela mais simples ou sofisticada, não vai dar certo. Então, assim, toda a ressonância também ela é examinador dependente também. O que acontece é que as imagens são muito precisas e leva a uma alta reprodutibilidade, baixa variabilidade intra-observador e inter-observador, né? O que é isso? Se eu for lá e fizer uma medida hoje, a chance de eu ir amanhã e fizer a mesma medida e dar o mesmo número é enorme. E se outra pessoa fizer a mesma coisa, a chance de dar a mesma coisa é enorme. Então, assim, a precisão das medidas leva a uma alta taxa de reprodutibilidade das medidas e dos parâmetros, tá? Gera imagens de 2D e 3D em múltiplos planos, tem uma alta resolução espacial e temporal, que a gente já conversou na aula da Tomo, uma alta resolução de contraste, isso é muito importante, quer dizer, a diferenciação tecidual que a ressonância permite, e o meio de contraste da ressonância é o gadolínio. Nós não vamos falar muito do gadolínio agora não, porque é muita coisa para falar, mas o gadolínio é uma medicação muito segura, né? As taxas de alergia são ainda menores do que o já baixo contraste iodado não iônico, e ele não é nefrotóxico. Isso é um conceito muito importante. O gadolínio, ele não é nefrotóxico. O que acontece é que nos pacientes com insuficiência renal avançada ou dialíticos, foi descoberta uma doença chamada fibrose sistêmica nefrogênica, que está muito relacionada, muito associada ao uso prévio de grandes volumes de gadolínio de cadeia linear. Não estão relacionadas a essa doença moléculas de gadolínio de cadeia cíclica. Portanto, o gadolínio ele é contraindicado em pacientes, gadolínio de cadeia linear, ele é contraindicado em pacientes que têm doença renal avançada por conta dessa doença que é rara, mesmo assim é rara, chamada fibrose sistêmica nefrogênica, mas nesses casos você pode empregar o contraste de cadeia, o gadolínio de cadeia cíclica, que não tem associação com essa doença, e há mais de 2 anos nenhum caso dessa doença é relatado no mundo. Então é uma doença bastante rara, mesmo mas que chamou muita atenção alguns anos atrás. Quais são as contraindicações da ressonância? Da ressonância cardíaca são as mesmas contraindicações de qualquer ressonância, né, que são muitos voltados à questão do forte campo magnético. Então, assim, clipes cerebrais metálicos, atualmente estão sendo desenvolvidos alguns clipes que não são ferromagnéticos, tá? Mas, a princípio, clipes cerebrais metálicos são contraindicados, implantes cocleares eletrônicos definitivos também são contraindicados. Claustrofobia limitante, isso não é uma bobagem, tá? Claustrofobia não é uma bobagem. Alguns pacientes realmente realmente não se adaptam ao ambiente da ressonância por conta da claustrofobia. Ele é muito minimizado com uma conversa com os pacientes, com a abordagem prévia pela equipe médica e equipe de enfermagem, isso diminui demais. Às vezes a gente lança mão de algum benzodiazepínico antes para
tranquilizar o paciente. E alguns pacientes realmente é uma claustrofobia limitante. Isso não é uma bobagem, apesar de ser pouco frequente quando você emprega essas medidas. E marca-passo e cardiodesfibrilador, a princípio mas eu até coloquei aqui de cor diferente, porque você tem agora os marca-passos condicionais, que a gente pode conversar isso depois, mas são marca-passos em que é permitida a entrada e realização de exames de ressonância mediante alguns ajustes específicos, mas que são perfeitamente possíveis. Portanto, o marca-passo e o CDI, eles são hoje, não são uma contraindicação absoluta. O que não é contraindicação, que é muito importante, que sempre me perguntam, stents coronarianos não são contraindicação em hora nenhuma. Você pode botar o stent agora e sair para ressonância 5 minutos depois, tá? Próteses valvares metálicas também não são contraindicação. A única prótese que era contraindicação era aquela Star Edwards, né? Que é aquela ball and cage, que é aquela bola que ficava na gaiola lá na válvula mitral, mas ela não é utilizada há muitos anos já. Suturas de externo pós-cirurgia também não são contraindicação. Próteses dentárias, próteses ortopédicas, exceto os fixadores externos, também não são contraindicação. Então, esses aparelhos e tal não são contraindicação à ressonância, isso é importante enfatizar. Então, assim, a minha missão aqui com vocês, nesses minutos, é falar algumas coisas. Primeiro, a ressonância não é um bicho de 7 cabeças, não é algo assim extremamente complicado e que serve só para coisa que escalafobética, quer dizer, eu não sei o que é, eu peço uma ressonância, né? Não é assim, vocês vão ver que tem muitas vezes que a gente não vai saber também. E vocês vão ver que a ressonância também é feita para investigação das principais patologias da nossa prática cardiológica. Portanto, ela não está reservada só para aqueles casos que ninguém sabe resolver e você pede uma ressonância, tá? Outra coisa é que a ressonância, ela não é nem de longe um exame em caráter experimental. Todas as aplicações que nós fazemos hoje, elas são aplicações extremamente validadas, empregadas no mundo inteiro. É lógico que a ressonância é um método que se desenvolve muito, então, e tem muito potencial na investigação de diversas patologias, portanto, existem várias coisas que ainda estão em estudo, né, que são bastante interessantes. Mas, para a prática clínica, não tem nada de experimental. E também não é um método tão mais caro do que a realidade que nós fazemos hoje. Quer dizer, o exame particular é do preço de uma tomografia de coronários, é do preço de uma cintilografia miocárdica, tá? Então, inclusive, alguns convênios pagam até mais barato, o que é absurdo, porque realmente é um método trabalhoso e que tem uma tecnologia muito de ponta. Quer dizer, mas, enfim, ela é um método que é custo-efetivo da mesma forma que os outros métodos concorrentes, tá? Então, são alguns mitos que eu gostaria de quebrar aí para vocês. E eu vou mostrar, tentar cumprir essa minha missão mostrando a vida real. Né? Esse aqui é um registro europeu feito com mais de 27 mil pacientes em vários países lá que traçou um panorama da utilização lá na Europa de ressonância cardíaca. E o que a gente vê aqui, que 30% das indicações foram para avaliação de miocardiopatias e miocardites, e 34% para avaliação de isquemia e 14% de viabilidade, ou seja, praticamente metade das indicações foram para avaliação de DAC, quer dizer, o dia a dia da nossa cardiologia. A estatística aqui em Goiânia, a minha pessoal, acho que da doutora Cibele também, é que, assim, de 80% é para avaliação de DAC. Então, isquemia e viabilidade é o nosso dia a dia na avaliação na utilização da ressonância. E olha só que interessante, em 2/3 desses pacientes, a ressonância teve um impacto direto no manejo desses pacientes. Quer dizer, seja pela descoberta de um diagnóstico novo, seja por uma mudança de prognóstico, seja por mudança de medicação, ou seja, a ressonância ela conseguiu influenciar
no futuro desse paciente de alguma forma. E, em grande maioria das vezes, a ressonância foi o exame definitivo, ou seja, ela encerrou o assunto, resolveu o problema. Então, é um método bastante completo e que a gente é, é, tem muito a contribuir. E aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um estudo de mais ou menos 10 anos atrás, mas vejam, isso aqui foram, que eu me lembre, mais ou menos uns 100 pacientes que foram diagnosticados, tiveram uma morte súbita revertida e foram para avaliação diagnóstica. Nesse lado, nesse gráfico, foi sem a utilização da ressonância. E naqui, esses pacientes, sim, metade deles foi considerado como sem cardiopatia estrutural detectada, né? Sim, metade deles, né? Depois, outra metade foi idiopática, outra metade veio 22% idiopática, uma parte deles com DAC, outra parte deles com DAC sem disfunção ventricular. Depois que esses pacientes foram submetidos à ressonância, vejam que o normal caiu de metade para um quarto, né? O idiopática, né, desapareceu, né? Então surgiram as cardiopatias inflamatórias, outras cardiopatias que a ressonância reconheceu. Portanto, aqui dá uma medida do impacto diagnóstico, da influência diagnóstica que a ressonância pode ter na investigação das cardiopatias de uma maneira geral, isquêmicas das não isquêmicas. Então, a ressonância tem diversas aplicações dentro da cardiologia, aplicações rotineiras para avaliação estrutural, miocardiopatias isquêmicas, não isquêmicas, doenças do pericárdio, tumores, enfim, doenças vasculares, uma série de coisas que nós vamos falar aqui rapidamente. E tudo isso mediante as nossas técnicas, que nós chamamos de sequências de pulso. Aquelas ondas de excitação de radiofrequência organizadas, nós chamamos de sequências de pulso. E de acordo com a forma com que eu faço essas sequências de pulso, eu posso fazer, por exemplo, as imagens sincronizadas ao eletrocardiograma, como nessa cine-ressonância. Eu posso fazer o sangue ficar branco, o que na ressonância nós chamamos com sinal, né? Tudo que tem branco, que é mais claro, é mais branco, a gente chama tem mais sinal. Tudo que é mais escuro tem menos sinal. Então, assim, eu posso fazer aqui sem contraste, né? Sem meio de contraste, o sangue ficar mais claro. Mudando a sequência de pulso, eu posso fazer o sangue ficar escuro, a gordura brilhar, a gordura ficar sem sinal. Posso avaliar fluxos nos vasos, posso, já com meio de contraste, avaliar a perfusão miocárdica, posso avaliar a presença de fibrose através da técnica do realce tardio, posso ver edema nos tecidos, através das imagens ponderadas em T2, que são umas características da imagem, posso ver angiorressonância de coronárias, que nós ainda não somos nem perto com a tomografia, mas um dia pode ser que cheguemos lá, e podemos ver, inclusive, fibrose e edema intersticial, aquelas que o olho não consegue ver, nós conseguimos medir e colocar isso com mapas paramétricos, né, que a gente chama, são os mapas T1 e mapas T2, que vocês fatalmente um dia vão escutar. Então, são diversas técnicas da ressonância que nós lançamos mão para estudar as diversas cardiopatias. Nós vamos ver na prática os cortes anatômicos mais tradicionais, né, os habituais da ressonância, e que vocês vão poder fazer algumas inferências com o ecocardiograma que vocês estão habituados ou estarão habituados. São os eixos longos, 4 câmeras, 2 câmeras, duas orientações diferentes, 3 câmeras, e o eixo curto, né, da base para o ápex, tá bom? Então, a ressonância ela consegue, através da sua capacidade, alta resolução da imagem, alta resolução, definição de bordas, ela consegue nos dar a informação da função ventricular sistólica global, regional, tanto ao repouso quanto ao estresse com farmacológico com dobutamina ou dipiridamol que a gente mais usa,
avaliação tanto do VE, quanto do VD, quanto dos átrios, e não dependendo disso de formas geométricas pré-definidas. Então, assim, isso somado à nossa capacidade de delimitar muito bem as bordas e de avaliar toda a anatomia, independente da morfologia do coração, e sem janelas, sem problemas de janelas, independente do biotipo do paciente, tudo isso somado à técnica de Simpson que nós usamos, que é de empilhamento de moedas, tudo isso possibilita que nós assumamos que a ressonância é o exame de padrão ouro para avaliação de função sistólica global, regional, cardíaca. Isso é muito interessante não só para as miocardiopatias adquiridas, mas as cardiopatias congênitas e principalmente do adulto, né? Que não precisa sedação para entrar lá nessa ressonância, aqui é um caso de uma tetralogia, opa, acabei passando, de uma tetralogia de Fallot, aqui com uma CIV, e a aorta cavalgada aqui no septo interventricular. Para avaliação de tumores também, a ressonância é super importante, porque ela, além de você conseguir delimitar as massas, a localização, a relação dessas massas com as estruturas vizinhas, através da caracterização tecidual que a ressonância permite, ou seja, se a massa é vascularizada, não é revascularizada, se ela tem fibrose, se ela não tem fibrose, se tem componente de gordura, etc., a gente consegue dar pistas diagnósticas muito importantes e muito úteis, né, para o manejo desses pacientes. E diferenciação com outras massas não neoplásicas também. Para avaliação de valvopatias, né, nós usamos algumas sequências de pulso que avaliam fluxo pelas válvulas, pelos vasos. Né? Aqui a gente tem uma dupla lesão aórtica, em que nós vemos aqui uma estenose, né? Aqui é uma válvula aórtica bicúspide, em que a gente pode calcular a área valvar por planimetria. E aqui uma dupla lesão, a gente vê um turbilhonamento do fluxo aqui na sístole e uma insuficiência. E aqui a gente vê perfeitamente, costumo falar que aqui a gente está vendo o sopro de Austin Flint, né? O sopro da insuficiência aórtica batendo no folheto anterior da válvula mitral e impedindo a sua adequada abertura, né? Então, esse é a visualização do sopro de Austin Flint. E através de algumas técnicas, como, por exemplo, de phase contrast, nós conseguimos avaliar os fluxos pelos vasos, cálculo de fluxos pulmonares, aórticos, enfim. E principalmente nos dá muita acurácia para a avaliação das insuficiências. Para o cálculo dos gradientes, existe uma certa controvérsia, os números não batem muito com o eco, apesar de também serem úteis, mas clinicamente, como os números são diferentes, eu prefiro não colocar a avaliação de gradientes pela ressonância. Mas isso a gente explica com mais propriedade mais para frente, se vocês tiverem dúvida. Tá? Então, aqui, alguns exemplos. Isso aqui é um paciente com uma pericardite constritiva, né? Aqui está um pouco claro, mas tem um espessamento pericárdico. Aqui a gente vê o bouncing do septo interventricular, o coração está encarcerado ali pelo pericárdio, levando esse movimento aqui que é muito característico dos casos de pericardite constritiva, e aqui um derrame pleural bilateral. E também a ressonância é ótima para avaliação de vasos, né? Aqui um exemplo de angiorressonância de veias pulmonares. Mas, enfim, vamos falar então um pouquinho da pesquisa de isquemia pela ressonância. Vou falar de cardiopatias isquêmicas, da cardiopatia isquêmica, mais propriamente dita. Bem, para avaliação para pesquisa de isquemia miocárdica pela ressonância, nós podemos usar os dois, tanto o estresse farmacológico com vasodilatadores, né, com o dipiridamol, quanto com a dobutamina. Os esquemas do dipiridamol quanto da dobutamina são idênticos,
aos utilizados pelo ecocardiograma. As mesmas doses, os mesmos intervalos, tá? Só que nós preferimos muito, por várias razões, a utilização do dipridamol, do vasodilatador. Uma das razões é que o ambiente da ressonância fica mais complicado ficar monitorizando pressão arterial, e isso não é preciso ser feito com os vasodilatadores. E a segunda forma é porque a gente precisa do gadolínio para depois visualizar o realce tardio. Então, então a gente prefere utilizar já o vasodilatador e avaliar a perfusão miocárdica pelo gadolínio do que ver apenas a reserva contrátil com a dobutamina, uma vez que a gente vai precisar infundir o contraste mesmo para o realce tardio, então a gente já prefere, já com o mesmo contraste que vai usar o realce tardio, a gente já faz a perfusão miocárdica de estresse e de repouso. Então, a gente preferencialmente, na imensa maioria das vezes, faz a perfusão miocárdica com vasodilatador, em especial o dipridamol. E esse já é um método, e eu vou me ater mais à perfusão miocárdica, a avaliação de perfusão miocárdica, ele já foi mais do que validado e mais do que testado, tendo como padrão ouro tanto o CAT como o FFR invasivo, né, mostrando uma alta acurácia diagnóstica, uma acurácia de próximo ou às vezes até mais do que 90%, uma área sobre a curva maior do que 0,9. Né, com alta sensibilidade e especificidade. E aqui é uma meta-análise muito interessante que coloca e compara a acurácia diagnóstica de todos esses métodos diagnósticos, a maior parte deles métodos de isquemia, de avaliação de isquemia, comparados ao FFR invasivo. E o que se obtém aqui é uma acurácia claramente melhor da ressonância, em comparação com o eco de estresse aqui e com relação ao SPECT, tomando como padrão ouro o FFR, ou seja, com uma alta sensibilidade, especificidade e ressonância, é um método muito já testado no que se refere à acurácia diagnóstica. E aqui, do ponto de vista ilustrativo, eu mostro para vocês um estudo que foi publicado no Lancet há exatos 10 anos, de pacientes de Londres, né, que fizeram ressonância, depois os mesmos pacientes fizeram cintilografia ou vice-versa, mas os mesmos pacientes fizeram os dois métodos e depois foram para o CAT. E se comparou, na verdade, foi um método para comparar a acurácia diagnóstica da ressonância versus o SPECT. O que se observou é que a ressonância claramente tem uma acurácia, teve nesse estudo, uma acurácia diagnóstica superior ao SPECT. E, basicamente, essa acurácia diagnóstica foi não muito na especificidade, que foi muito semelhante, mas na sensibilidade. Foi a diferença de sensibilidade que deu essa diferença na acurácia global. Isso por quê? Porque o pixel da ressonância, né, a menor unidade formadora da imagem, obtida pela ressonância, ele é menor do que a da cintilografia, né? Então, a resolução da imagem é melhor, a gente consegue ver defeitos perfusionais menores, o que leva a uma maior sensibilidade do método. Basicamente, essa é a explicação. E isso foi em vários tipos de modelo, em vários subgrupos de pacientes, essa diferença de acurácia foi encontrada. E agora, mais recentemente, em 2019, foi publicado no New England um estudo muito interessante que avaliou pacientes que foram para o CAT e randomizou, de forma não cega, obviamente, os pacientes que fizeram o CAT e fizeram o FFR e pacientes que fizeram o CAT, mas fizeram a ressonância magnética, né, a pesquisa de isquemia pela ressonância. Então, comparou grupos que fizeram a pesquisa de isquemia pelo FFR invasivo e pela ressonância. E o que se observou no segmento foi que não houve diferença em termos de desfechos cardiovasculares maiores entre os dois grupos. Quer dizer,
isso do ponto de vista clínico mesmo, né? Em pacientes com angina estável, a estratégia que utilizou a avaliação de isquemia com ressonância não foi inferior, em termos de desfecho, à estratégia que utilizou o FFR. Não foi apenas a acurácia diagnóstica, foi um estudo prognóstico, né? E, mais interessante, os pacientes que fizeram o FFR, eles fizeram mais angioplastias e foram mais revascularizados cirurgicamente também. Então, a ressonância teve o mesmo prognóstico com menos intervenção, tá? Então, isso é um estudo bastante importante na nossa área, que acho que meio que consagra a ressonância como um método super válido para utilização na cardiopatia isquêmica. E, obviamente, depois desses estudos de acurácia, esses são os estudos prognósticos, né, mostrando que tudo que a gente consegue ver na ressonância tem impacto prognóstico independente. E, primeiramente, a ausência de alterações da ressonância empresta ao paciente um excelente prognóstico num prazo de 2 a 4 anos. Então, uma ressonância normal é muito, muito bom, né? E já a presença de isquemia tem impacto prognóstico pela ressonância, obviamente, e a presença de isquemia mais realce tardio, ou seja, isquemia mais fibrose, tem um prognóstico ainda pior, né? E aqui nesse estudo, na verdade, é uma meta-análise, ele também coloca que a utilização da ressonância também levou um baixo custo, ela foi custo-efetiva para a investigação da doença para o sistema de saúde, são estudos europeus, né, que têm todo esse controle de custo-efetividade bastante rigoroso. Mas, enfim, em termos de acurácia diagnóstica, né, o que eu costumo falar é o seguinte, para isquemia miocárdica, tudo certo. A ressonância, vários estudos mostram que tem uma acurácia, parece ter uma acurácia realmente superior aos outros métodos de avaliação de isquemia. Mas será que, qual que é a diferença clínica de você ter 90% de acurácia contra 87%, contra 85%, né? Na prática, entra muito mais em jogo a qualidade do médico que faz o exame, a familiaridade do clínico que solicita com o exame, né, do clínico que solicita o exame, né, a disponibilidade do método na sua região, né, a expertise do centro. Às vezes você tem um centro que determinado método é feito por um serviço de não muita boa qualidade, e um outro método que pode até ter uma acurácia pelos estudos menor, mas é feito por cardiologistas que são excelentes, são criteriosos e etc. Então, entram muito dessas coisas na jogada. Por isso que ficar discutindo números de 87 versus 90 é extremamente relativo. O que eu considero que, assim, a ressonância não deve nada para nenhum outro método de avaliação de isquemia. E ela é um método bastante acurado. E agora, tudo isso somado, uma propriedade que eu acho que aí a ressonância é sem igual, além da capacidade de avaliar a presença ou não de isquemia, é a capacidade de verificar diretamente a presença de fibrose miocárdica através da técnica super simples, que é a técnica do realce tardio, né? Então, como é que é essa técnica que é facilmente realizada, né? Não tem segredo nenhum. O gadolínio, ele é um contraste extracelular, ele não entra ele não atravessa a membrana íntegra do miócito. E o tecido intercelular, né, o volume extracelular do miocárdio é muito pequeno. Então, numa primeira passagem, depois que você infunde o gadolínio, no miocárdio íntegro, o gadolínio vai entrar na cavidade, vai pelas coronárias, perfunde o miocárdio, sem entrar nas células, e rapidamente é lavado. Já nas regiões do ventrículo, em que você tem o rompimento
das células, que você tem necrose, você tem fibrose, aumento desse volume extracelular, seja por fibrose, por edema, por necrose, enfim, você, num primeiro momento, numa primeira passagem, o gadolínio pode ter dificuldade de entrar ali naquela região. No entanto, quando você adquire imagens de 10 a 15 minutos, segundo a literatura, na prática, uns 5 minutos depois da infusão do contraste, aonde o miocárdio está íntegro, esse contraste já foi embora e a gente, através de uma sequência própria, né, de sequência de pulso própria, no miocárdio íntegro a gente não vê sinal. Então, o miocárdio fica preto. Já nas regiões onde há ruptura da membrana, entre o gadolínio teve dificuldade de entrar num primeiro momento, tardiamente ele conseguiu entrar e fica represado e causa as alterações ali do sinal, dando um hipersinal, um realce nessas regiões. Então, por isso que a gente chama de realce, porque dá um hipersinal, tardio, porque são feitas imagens minutos depois da infusão do contraste. E aqui nós vemos uma comparação de um coração obtido pela ressonância com a anatomia patológica e a gente vê uma quase correspondência aqui da imagem, mostrando a acurácia mesmo dessa técnica na detecção e quantificação da fibrose miocárdica. Aqui é um coração de cachorro, que é um filminho de 10 minutos resumido em 10 segundos. E aqui a gente vê o coração chegando na cavidade, perfundindo o miocárdio. Num primeiro momento, ele fica um hipossinal aqui na parede anterior e lateral, e passados minutos, esse sinal, ele ganha sinal, fica mais branco aqui, que é parte da fibrose miocárdica. Esse aqui eles clampearam a descendente anterior do cachorro e fizeram esse experimento aqui. Então, essa técnica do realce tardio, ela já foi descrita há mais de 20 anos, ela já foi validada em estudos animais, em estudos em humanos, em vários modelos de cardiopatias isquêmicas, agudas, crônicas, miocardiopatias não isquêmicas, sendo um método bastante validado de fácil execução. Então, quando a gente fala da técnica de realce tardio, o realce é o branco, tá? É onde tem o hipersinal. Tá? Então, quais são as aplicações dessa técnica do realce tardio na nossa rotina? Primeiro, identificações das áreas de infarto, auxílio na avaliação de isquemia, ele nos serve para avaliação da viabilidade miocárdica e na diferenciação entre as cardiopatias isquêmicas e não isquêmicas, e a gente vai falar um pouco disso. Aqui é um estudo mostrando que o realce tardio é extremamente acurado na identificação e localização das áreas de infarto, inclusive infartos silentes, né, infartos não diagnosticados previamente, e pequenos infartos inferiores até 2 gramas de massa de fibrose, e que tem implicação prognóstica, tanto em pacientes com infarto agudo, quanto em pacientes já com cardiopatia crônica. E não só o realce tardio, a ressonância é acurada na identificação dessas áreas, quanto o realce tardio tem a implicação prognóstica, ou seja, ter fibrose no miocárdio carrega, independentemente, um pior prognóstico, tanto nas miocardiopatias isquêmicas quanto nas miocardiopatias não isquêmicas, independente se a função ventricular é boa ou não, independente se tem isquemia ou não, independente e adicional, né? Aqui, uma outra avaliação, uma outra utilidade. Como que o realce tardio pode nos ajudar na avaliação de isquemia? E aqui eu mostro um exemplo de um paciente que há vários anos eu fiz a ressonância dele. Era um paciente que chegou, 56 anos, com queixa de precordialgia. Começou o exame e eles, antes de infundir qualquer medicação, antes do estresse, ele se queixou de dor no peito. E aí, essa aqui é a imagem da ressonância dele, eixo curto, de repouso, tá? Então, aqui nós vemos o eixo curto, né? VE e VD, e a gente vê uma hipocinesia aqui na parede ínferolateral
das porções basal e média do VE? Uma hipocinesia. Tem. Está hipocinético, né? Pode ter infartado antes. Aí eu falei, não vou estressar o paciente com dor, né? Então eu vou fazer só o realce tardio, né? Vou fazer a perfusão de repouso e vou fazer o realce tardio. Fiz a perfusão de repouso, que está aqui nesse filme, e aqui a gente vê essa área escura, inferior e inferolateral, né? E a gente viu uma hipoperfusão inferior, em toda a parede inferior e inferolateral do VE, aqui onde está o mouse. Beleza. Bem, pode ser uma área de fibrose ali, às vezes o cara já infartou, já tem uma hipocinesia, que infartou. E aí o realce tardio não demonstrou área de fibrose. Ou seja, essa hipocinesia não era porque estava infartada a área, que ele já tinha um infarto prévio. Isso aqui não era um defeito perfusional numa área de fibrose anterior. Isso aqui era uma isquemia flagrada em repouso. Esse paciente foi para o CAT e tinha CD subocluída. Então, a gente viu uma isquemia de repouso e o que nos fez bater o martelo de que era isquemia e não era um infarto prévio foi o realce tardio, porque a gente não viu que o paciente não tinha infarto prévio. O realce tardio foi normal, né? Então, esse é um exemplo de que da utilidade do realce tardio tem na nossa avaliação de isquemia. Tanto é que eu nem utilizo muito a perfusão de repouso para avaliar isquemia. Eu vejo a perfusão de estresse e comparo com o realce tardio. Eu não uso a perfusão de repouso normalmente para avaliação, para comparar se o paciente teve um defeito perfusional transitório ou não. Eu uso perfusão de estresse com a perfusão de repouso, com o realce tardio. Outra utilidade bastante importante do realce tardio é na definição de viabilidade miocárdica. E para isso a gente usa o conceito da transmuralidade da lesão. Ou seja, quando você tem um segmento miocárdico em que o realce tardio, a fibrose, ela, na ressonância, ela perfaz menos do que até 50% dessa área do segmento, a chance de recuperação funcional, uma vez revascularizado, é bastante grande. Então, a gente reconhece isso como um miocárdio viável, clinicamente. Já se é maior do que 50%, a chance de melhora, de melhora da função ventricular depois de revascularizada é muito menor. Então, a gente reconhece isso como um infarto transmural, sem viabilidade. Esse estudo foi um estudo pivô, né? Um estudo muito importante, lapidar, que foi do Raymond King no New England de 2000, que não apresentou o conceito, mas que popularizou esse conceito da transmuralidade da lesão, né? Que realmente pacientes que têm até 50% de fibrose naquele segmento, a chance de recuperação funcional é muito pequena, já é muito maior, e quando tem mais do que 50%, a chance de recuperação é muito pior. E esse modelo também é extrapolado, não extrapolado, mas foi comprovado também em pacientes com miocardiopatia aguda, tá? Então, aqui é um exemplo de um paciente com um infarto transmural na parede anterior, né? Com mais de 50% de fibrose nos segmentos aqui, anteroseptal, anterior e anterolateral, e aqui um paciente com uma fibrose subendocárdica, tá? E aqui um outro exemplo de um paciente lá do INCOR, quer dizer, de uns pacientes lá no INCOR, que tinha um protocolo lá, que era o protocolo de células-tronco, que eram pacientes triarteriais, assim, muito, muito graves, com disfunção ventricular, e que eram submetidos a esse protocolo de células-tronco. Eles eram revascularizados e em alguns segmentos em que, aí dependendo do protocolo, tinham vários subgrupos, mas dependendo do protocolo, se a região era revascularizada ou não, eles infundiam células-tronco e depois esse paciente fazia a ressonância antes e depois do procedimento. E aqui são 2 pacientes
né, que fizeram esse protocolo, que entraram nesse protocolo e fizeram a ressonância magnética previamente à cirurgia. Então, aqui a gente tem dois corações, né, dois corações de dois pacientes, dois corações com insuficiência sistólica grave, né? Agora, se fosse me perguntar qual que era o paciente pior, eu intuitivamente, acho que muitos de vocês responderiam que o coração de baixo é pior. Por quê? Porque ele é até as paredes são mais finas, ele tem até uma discinesia mais apical, veja só que tem um abaulamento da região apical do VE, uma tendência de formação de aneurisma ali, coisa que a gente não observa nesse coração de cima. É um coração disfuncional, uma hipocinesia mais regional, mas também difusa, enfim. A gente aposta, eu apostaria pelo menos, mais nesse coração de cima como um coração melhor, né? E aí esse paciente fez a ressonância e na análise do realce tardio, o que a gente observa é que o coração maior, o coração de cima, tem uma imensa área de fibrose transmural aqui na parede anterior e até no inferoapical aqui. Já o coração de baixo tem só uma casquinha de fibrose, apesar da parede ser fina, apesar do aneurisma, né? É só uma casquinha de realce. E esses pacientes foram submetidos à cirurgia e depois de algumas semanas foram submetidos novamente à ressonância e o que a gente vê aqui claramente é a melhora da função ventricular de uma maneira dramática aqui no paciente inferior, enquanto no paciente de cima nada aconteceu. Então, esses conceitos que a gente geralmente usa, ver o eletro, tudo onde aqui, não tem viabilidade. Parede fina, não tem viabilidade. Isso tem uma acurácia diagnóstica muito ruim para a viabilidade, né? E a ressonância mostra, inclusive nesses pacientes, em estudos nesses pacientes só com onda aqui no eletro, né? Pacientes julgados previamente sem viabilidade, e etc. A ressonância é muito acurada para ver realmente, diferenciar aqueles com maior ou menor chance de viabilidade, tá? E aqui alguns estudos observacionais, né, que avaliaram o prognóstico, mostrando que nos segmentos, os pacientes que evoluem pior são aqueles pacientes que têm viabilidade e que não são revascularizados. E os que evoluem melhor são aqueles que têm viabilidade e são revascularizados. Isso aqui, avaliação por ressonância. Então, é um método bastante útil para avaliação disso. E uma quarta utilidade muito importante do realce tardio é na diferenciação das miocardiopatias, né, isquêmicas e não isquêmicas. Quando você tem uma onda de necrose no miocárdio, essa onda de necrose ela começa da área mais sensível, né, mais crítica de oferta de oxigênio, que é o endocárdio, em direção ao epicárdio, de forma que, se você clampear em um estudo a artéria descendente anterior, na parede anterior, vai começar a ter isquemia e necrose a partir do endocárdio em direção ao epicárdio. Portanto, qualquer lesão isquêmica necessariamente atinge o endocárdio, pode atingir só ele ou atingir a transmuralidade, mas enfim, sempre atinge o endocárdio. E essas lesões, elas estão relacionadas aos territórios coronários, né? Quando você vê uma fibrose subendocárdica mais distribuída de uma maneira circunferencial, pegando todas as artérias, né, todos os territórios arteriais, você já desconfia bem, né? Será que esse paciente teve um infarto subendocárdio tão bonitinho em todas as artérias, né? Pouco provável, né? Então, ela obedece à lógica da distribuição dos territórios miocárdicos coronarianos. Já as miocardiopatias não isquêmicas não obedecem a essa lógica, elas tendem a ser mais caóticas e conservarem, dependendo da causa não isquêmica, em determinados padrões, mas geralmente não respeitando territórios coronarianos e geralmente poupando o endocárdio ou sendo mais aleatório. Então, de acordo com a distribuição desse realce tardio, eu tenho essa inferência se aquela miocardiopatia é isquêmica ou não isquêmica. E
em ambas com valor prognóstico. Portanto, no que se tange à miocardiopatia isquêmica, a ressonância ela emprega uma alta performance diagnóstica através da avaliação da perfusão miocárdica com estresse farmacológico. Ela nos possibilita a diferenciação da miocardiopatia isquêmica da não isquêmica. Ela nos permite a visualização das áreas, inclusive de no reflow, que depois eu posso explicar isso mais a miúde, o cálculo da porcentagem de infarto, avaliação de minoca, detecção de pequenos infartos, avaliação de viabilidade, e tudo isso integrado com a capacidade de avaliação da função ventricular, que hoje é tida como padrão ouro. Então, num exame por volta de 25 minutos, dependendo da máquina, isso pode variar até para 20 minutos, né? De 20 minutos a meia hora, você faz um exame que você tem função ventricular, avaliação de isquemia e avaliação de fibrose e viabilidade, tudo de maneira integrada e fácil, e bastante rápida, tá? Então, a ressonância é um método bastante interessante para isso, tá bom? Então, agora vamos migrar rapidamente para as miocardiopatias não isquêmicas e, novamente, darei uma aula em cada uma delas. Então, é só mais um aperitivo. Isso aqui é aquilo que eu expliquei do comportamento e da distribuição do realce tardio. Aqui, obviamente, é um coração isso aqui eu não sei se é de animal, não sei se pegou não sei se foi um modelo humano, não, mas enfim, que não foi revascularizado. Eu acho que foi animal. Aqui um infarto depois de 2 horas, né, revascularizado, primeiro subendocárdico e depois progressivamente transmural. Então, as lesões isquêmicas, elas atingem necessariamente o subendocárdico e obedecem à lógica de distribuição coronária, enquanto as não isquêmicas geralmente são aleatórias e, dependendo da causa, guardam alguns padrões entre elas. Então, vejam aqui a infinidade de doenças não isquêmicas em que a ressonância tem utilidade importante, que vão desde a amiloidose, né, com esse padrão de realce tardio caótico aqui, com hipertrofia, com algumas alterações mais próprias, de espessamentos, alterações, dificuldade de avaliação, de atingir alguns parâmetros técnicos que agora não vêm ao caso, né, endomiocardiofibrose, no miocárdio não compactado, a miocardite, com essas áreas salpicadas aqui de realce tardio, as miocardiopatias dilatadas idiopáticas, que têm relação prognóstica com a quantidade de fibrose. Veja aqui uma fibrose mesocárdica do septo. Aqui a fibrose da miocardiopatia hipertrófica, que nós vamos falar, a fibrose da doença de Chagas, enfim, é uma infinidade de coisas que a ressonância pode ver e acrescentar, tá? Então vamos falar rapidamente de algumas miocardiopatias não isquêmicas, em que a ressonância faz toda a diferença, né? E aqui nós vamos começar com a cardiopatia hipertrófica, né? Que é extremamente comum, é a doença genética cardíaca mais comum. Então, 1 a cada 500, suspeita-se que pode chegar até 1 a cada 250 mil, 250 pessoas têm essa mutação e podem desenvolver essa doença ao longo da vida. Então, você faz o cálculo aí da população de Goiânia, quantas pessoas com doença cardiopatia hipertrófica não tem aqui. No entanto, nem todo mundo, você não vê todo dia alguém tendo morte súbita. Desmaiando. Então, trófica é uma doença heterogênea, mas ela tem implicações. Só ver se está. Estão me falando aqui que deu uma travada, né? Enfim, eu não sei quando parou. Você sabe, Lucas, me dizer se parou muito tempo? Não, foi bem menos de 1 minuto. É? Uhum. Posso continuar aqui de onde eu estou? Já não parei? Pode sim. Então, tá bom. Então,
porque é uma doença autossômica dominante, e a chance de passar para o filho o gene é de 50%. Então, é por isso que ela é muito frequente e ela precisa ser estratificada corretamente, tá? E a ressonância é um método muito bom, muito útil, tanto para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, porque nem sempre essas hipertrofias são fáceis de ver, quanto do ponto de vista prognóstico, principalmente através da quantificação da fibrose. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente com miocardiopatia hipertrófica de padrão predominante septal assimétrico e obstrutivo. Aqui a gente vê esse tubulionamento na via de saída do VE causado pelo movimento anterior do folheto anterior da válvula mitral, tá? Levando, consequentemente, a uma insuficiência mitral, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Então, aqui o mesmo exemplo, né, em outro paciente, é que, infelizmente, eu sabia que estava faltando algum, não vão, não vão funcionar, eu esqueci de vinculá-los. Mas, enfim, esse aqui era um exemplo, infelizmente não está rodando, não vai rodar, de uma miocardiopatia hipertrófica com aneurisma apical, que tem implicação prognóstica importante, esses aneurismas apicais na miocardiopatia hipertrófica. Aqui uma forma apical da doença que muitas vezes confunde com endomiocardiofibrose, tá? Dependendo da distribuição, mas isso aqui é uma miocardiopatia apical. Aqui é uma miocardiopatia com um desarranjo dos músculos papilares, tá? Esse aqui acho que era uma obstrutiva, mas também com um padrão restritivo importante, porque vejo que ele tem um derrame pericárdico associado, derrame pleural bilateral importante. Então, um padrão de miocardiopatia hipertrófica mais restritivo, né? E aqui é uma miocardiopatia hipertrófica associada ao miocárdio não compactado, que eles compartilham mutações em comum, são doenças meio primas, né, do ponto de vista genético. Vários estudos já demonstraram que o valor prognóstico da presença de fibrose miocárdica na miocardite frequente, os estudos variam entre 40% a 60% a 70% dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica têm fibrose. Existem alguns padrões de fibrose que são mais benignas, ou seja, não benignas, mas que não estão relacionadas com morte súbita, né, principalmente essas que ficam aqui nos segmentos anteroseptal e inferoseptal basais, né, no ponto de inserção da parede livre do VD aqui no septo interventricular, geralmente são fibroses que não preocupam a gente. Já essas fibroses, mas que parecem uma areia dispersa e difusa no miocárdio, essa sim tem uma relação mais forte com morte súbita, principalmente aquelas que perfazem mais do que 15% da massa miocárdica, né? Então, vários estudos prognósticos já demonstraram isso, de tal forma que a ressonância é um método, assim, para resumir, é um método muito importante, tanto para estratificação. Várias vezes a gente faz exames de pacientes já idosos que fizeram várias vezes ecocardiogramas e que não tinham uma doença diagnosticada e que a gente consegue perceber, tanto quanto do ponto de vista prognóstico, para saber se esse paciente tem maior chance de morte súbita, e isso pode ser incorporado aos critérios de estratificação de risco para implante ou não de CDI. Tá? Então, ela tem auxílio diagnóstico e também auxílio para estratificação de risco. Tá? Agora, quanto à displasia ritmogênica do VD, uma outra doença em que a ressonância faz toda a diferença. A ressonância, como consegue, é o melhor método não invasivo para ver o VD. E ela está incorporada nos critérios diagnósticos de displasia, principalmente quando você avalia, não visualiza, o critério diagnóstico da ressonância não é visualizar a gordura lá no VD, mas sim avaliar a função regional e global do ventrículo esquerdo e a sua função sistólica, basicamente, seu volume diastólico. Então, assim, todos esses são critérios
que podem fazer critérios maiores ou menores para o diagnóstico de displasia. Então, avaliar se há cardiopatia estrutural em pacientes com arritmia é super importante, porque a mesma arritmia num coração morfologicamente normal tem um significado totalmente diferente de uma miocardiopatia num coração estruturalmente alterado. Então, aqui são alguns exemplos. Veja uma grande dilatação das câmaras direitas, principalmente do VD, esse serrilhado aqui na na parede livre do VD, e é uma imagem, nesses casos mais avançados, que são imagens de sanfona, né? O coração, o ventrículo direito se contrai e faz esses pseudoneurismos aqui, imagem do acordeon, né? Então, isso é muito claro na ressonância. Então, para displasia também é um método muito importante para diagnóstico e também para o prognóstico. Então, é um exame classe 1 para avaliação dessa doença, na suspeita dessa doença. Para miocardite, a ressonância é cada vez mais importante, porque ela consegue avaliar não só a função ventricular, mas a presença, perdão, a presença de inflamação, fibrose e necrose desses pacientes. Então, através das várias técnicas que nós utilizamos. Então, as sequências de pulso que a gente mais utiliza para avaliação da miocardite, pacientes com suspeita de miocardite, são a cine, ressonância, as técnicas ponderadas em T1, as técnicas ponderadas em T2 para avaliação de edema, a perfusão, o realce tardio, e agora as ponderadas em T2, que eu já falei, né, que avaliam tudo que tem edema, que tem líquido, dá um hipersinal, então é para a gente ver a presença de edema, né, de inflamação regional no miocárdio, e os mapas, a técnica do realce precoce fazia parte dos critérios diagnósticos e agora não faz mais, a gente vai ver isso, e agora mais recentemente, e isso não é amplamente disponível, são os mapas paramétricos, né? Que são, a grosso modo, de maneira bem resumida, são técnicas da ressonância que conseguem se medir os valores de T1 e T2, né? São de relaxamento longitudinal e magnetização transversal, pixel a pixel, e colocar isso através de mapas paramétricos, ou seja, consegue medir e quantificar o grau de fibrose, o grau de edema, o volume extracelular do miocárdio, de uma maneira muito exata, independente da gente estar enxergando as alterações ou não. Então, a miocardite é super importante agora para a avaliação da miocardite, tanto para as avaliações anatômicas e funcionais, né, quanto para o diagnóstico mesmo, né? O critério diagnóstico anteriormente utilizado era o Lake Louise, que dava uma acurácia mais ou menos de 83%, uns 70 e tantos por cento de sensibilidade e uma especificidade de 85%, dando uma acurácia a média aí de uns 83% segundo os vários estudos. Aqui, uns exemplos, né, de paciente com miocardite que a gente teve no nosso serviço. Aqui, alterações de contratilidade regional, até um aneurisma aqui. Tá? Esse aqui é um outro paciente que teve uma miopericardite, aqui com um derrame pericárdico importante. Aqui uma miopericardite crônica, já com espessamento pericárdico importante, que isso é uma outra vantagem da ressonância, que é a avaliação do pericárdio, inclusive do envolvimento do pericárdio, né? Então, aqui são as sequências de pulso, que eu já falei, pelo adiantar eu vou passar mais rápido, são para avaliação as técnicas ponderadas em T2, para avaliação de edema, inclusive o mapa T2, que não está aqui, o realce precoce, que hoje, na verdade, a gente nunca utilizou muito, e para ver edema também, eu utilizo preferencialmente também, que é muito fácil de fazer, é o cine gradiente eco pós-contraste, e, finalmente, o realce tardio. Então, aqui a gente tem um exemplo de um caso
um infarto, a gente via uma área de fibrose transmural, né, no septo, parede, na porção apical, sempre pegando o endocárdio aqui com um trombinho, tá? Aqui no inferolateral, e aqui exemplos de miocardite, né? Fibroses focais, pontiformes, no meio do ventrículo, mesocárdicas, epicárdicas, né? E que não obedecem à lógica. Além disso, ter fibrose, ter o realce tardio em casos de miocardite, tem implicação prognóstica independente da fração de ejeção, tá? E mais, a localização também importa, ou seja, quando a fibrose ela atinge principalmente a porção anteroseptal, ela carrega consigo um pior prognóstico nesses pacientes. E aqui, em primeira mão, as mais recentes publicadas, acho que nem tem no site, isso aqui foi uma cortesia de um dos autores da diretriz, as diretrizes de miocardite de 2022, agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que colocam a ressonância, aqui não deu tempo, eu fiz o slide hoje, não deu tempo de eu fazer os realces aqui no slide, mas que colocam a ressonância como classe 1 em pacientes com elevação de marcadores de necrose miocárdica e coronárias normais, tá? Então, na suspeita de miocardite, descartou doença coronária, dor torácica, elevou o marcador, descartou coronária, ressonância classe 1, tá? Avaliação também de pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada, suspeita de miocardite crônica, ou seja, mais de 6 meses de evolução, com o objetivo de auxiliar a investigação de diagnóstico, classe 1, tá? E reavaliação de pacientes a cada 4 semanas depois da avaliação e a suspeita de miocardite, classe 2A. Então, vejam que os critérios agora para miocardite, eles são baseados nesse critério de Lake-Louise atualizado. E que a ressonância faz parte, na verdade ela é fundamental aqui, e ela se baseia em um critério, que eles chamam de critério T2 positivo e o critério de T1. O que é o critério de T2? São as sequências de pulso que a gente avalia a presença de edema miocárdio, tá? Seja um FESP-NECO, que é o nome da sequência, ponderado em T2, seja um mapa T2. Então, se um dessas sequências de pulso der alterada, é um critério. E no critério de T1 positivo, são sequências de pulso ponderadas em T1, que é uma característica da imagem da ressonância. Quais são eles? São aumentos dos mapas T1, alterações no mapa T1, ou alteração no realce tardio, que é considerado uma imagem de T1, tá? Então, teve um positivo em cada um deles, são critérios diagnósticos para miocardite pela ressonância magnética. E são critérios de suporte que eles consideram, né? Presença de derrame pericárdico, realce pericárdico, alterações no pericárdio e disfunção ventricular, tá? Enfim, então, assim, são essas, senão a gente fica muito prolongado, então, assim, a ressonância, ela é muito importante para avaliação também das miocardiopatias não isquêmicas. Então, de novo, ela diferencia as miocardiopatias isquêmicas das não isquêmicas, inclusive do MINOCA, né? Às vezes o paciente está com uma suspeita de, será que foi miocardite aguda ou foi coronária normal? Será que isso foi uma miocardite, como nesse exemplo daqui, ou foi um MINOCA, né, com esse pequeno infarto subendocárdio? A ressonância pode te ajudar muito no diagnóstico. Doença como Takotsubo, isso aqui são casos próprios, né? Que uma paciente que chegou lá com uma disfunção ventricular, né, um quadro típico de Takotsubo, fez a ressonância, disfunção regional, abaulamento apical, sem realce tardio, tá? Para avaliação, a ressonância também é útil para avaliação das doenças pericárdicas, né? Está aqui também contemplada nas diretrizes passadas, né, de pericardites, enfim, tá? E aqui outros exemplos de cardiomiopatias em que a ressonância tem um papel decisivo, que a gente pode comentar posteriormente. A endomiocardiofibrose, esse aqui é um exemplo de uma endomiocardiofibrose,
Essa aqui é uma diferenciação, né, com miocardiopatia hipertrófica, né? Mas esses três casos aqui são de endomiocardiofibrose do VE, do VD e dos dois, tá? E aqui com as suas respectivas alterações no realce tardio. Na amiloidose, ressonância é muito importante, a gente consegue avaliar a amiloidose de maneira bastante própria e acurada, tá? Depósito amiloide no miocárdio. Para avaliação de miocárdio não compactado no adulto e na criança, né? A gente consegue, a gente tem critérios diagnósticos para estabelecer o miocárdio não compactado. Para hemocromatose, né? Depósito de ferro no miocárdio, ressonância fundamental, né? É um dos poucos exemplos que a gente tem que a imagem, estudos mostram que a imagem diminuiu sobrevida, né? São estudos lá na Inglaterra com pacientes talassêmicos que os pacientes que foram avaliados com hemocromatose pela ressonância magnética morreram menos, porque foram diagnosticados com acometimento miocárdico mais precocemente, receberam tratamento mais propriamente e sobreviveram muito por causa dessa avaliação da ressonância. Tá? E existem outras miocardiopatias em que a ressonância pode ser importante, mas já tem, eu considero, pelo menos isso, a minha opinião, como um papel mais secundário, como um papel mais auxiliar, e não fundamental, mas um papel que pode ajudar. Como na sarcoidose, nas miocardiodistrofias, doença de Fabry, doença de Chagas, cardiotoxicidade, pelos quimioterápicos, diferenciação das hipertrofias é super importante, né? Então é isso. Então, de uma maneira resumida, ressonância é um método simples, de simples execução, né? Rápido, em 30 minutos você faz a grande maioria dos exames, tem alta resolução da imagem, não leva radiação, tem crescente disponibilidade. As limitações, nós já conversamos um pouco, né? Mas aqui vai um reforço. São aquelas contraindicações clássicas, né, do campo magnético, limitações em pacientes instáveis, né, hemodinamicamente, a gente precisa lembrar disso, né? Não dá para fazer estresse físico ainda, existem algumas bicicletas adaptadas, né? Para você pedalar enquanto deitado na ressonância, um negócio muito trabalhoso, enfim, não é prático, né? Para avaliação da disfunção diastólica, é possível, mas ela é pouco prática, então, assim, rotineiramente, a gente não faz isso, pelo menos com os softwares mais amplamente disponíveis, apesar disso tá mudando, mas, enfim, é, a gente pode conversar disso depois. Para avaliação valvar, muito bom para as insuficiências, mas pode ter alguns problemas nas estenoses, então a gente precisa ter alguns cuidados. E para avaliação de trombo auricular, ele é um método auxiliar ao eco, mas ele claramente ele é secundário, ele é de segunda escolha frente ao eco transesofágico. E com relação a angiorressonâncias coronárias, ainda estamos longe disso, longe da tomografia, tá? Então, assim, como conclusão da ressonância, eu espero ter, pelo menos desafiado alguns mitos de um método complexo, de um método... eu já escutei em congresso brasileiro, numa mesa, dei a minha aula e um médico bem famoso de São Paulo teve a capacidade de me falar que a ressonância ainda era um método experimental. Isso já faz alguns belos anos, né? Eu espero que ele tenha mudado de ideia, porque não tem o menor fundamento isso que ele falou. Mas é um mito, né? Tem gente que acha que é um negócio de outro mundo, quando na verdade ela está aí para nos auxiliar nos nossos desafios como cardiologistas do dia a dia, tá bom? E é muito, muito legal essa possibilidade de informações integradas que a ressonância dá. Então,
tá? Avaliação de pericárdio e massas cardíacas, que não deu tempo de falar, mas super importantes, e nas angiorressonâncias. Papéis secundários nas várias outras cardiomiopatias. Tem muito estudo aqui com cardiotoxicidade e rejeição ao transplante, tá? Muita coisa nova saindo, e enfim, e muita coisa sendo pesquisada, principalmente com relação aos mapas paramétricos, tá bom? Então, assim, tanto a ressonância quanto a tomografia, acho que também, talvez eu tenha conseguido explicar a minha paixão para esses métodos, né? Que são métodos que dão muita informação e tem muita coisa boa pela frente, muito desenvolvimento, né? Muitas formas novas de se avaliar as doenças cardíacas, né? Muitos protocolos novos, né? Esse aqui é um phase contrast 4D, né? Então, todas são imagens de ressonância para se avaliar os fluxos em 4D, né? Então, são imagens maravilhosas, com conteúdo que pode ajudar a gente a entender melhor as doenças do coração, tá? Aqui é meio que repetido o que eu já falei. Enfim, é só isso, só tudo isso. Espero ter ajudado vocês aí a conhecer um pouco o método